Olá, me chamo Glauco Vico, tenho mais de 30 anos de experiência na construção civil, construí para mais de 30 marcas no varejo rápido e eu tenho várias dicas para te dar, várias coisas para te ensinar. Me segue que vão rolar vários vídeos aqui. Antes de mais nada, se inscreva no meu canal, dê um like e me siga. Você que é recém-formado ou estudante de engenharia, arquitetura ou edificações, é comigo que você tem que falar. Eu vou ensinar para vocês como se portar no primeiro emprego, como tirar aquele nervosismo que é normal ou aterrorizante, como dizem a maioria das pessoas que passaram comigo. Então eu quero quebrar isso. Eu quero que isso seja fácil para você, que seja tranquilo, com as orientações que eu vou dar em seguida. No vídeo de hoje, eu vou abordar alguns temas muito importantes para você conseguir aquele emprego que você tanto quer. O primeiro deles é o currículo. Quando você prepara tudo que você sabe, todas as suas habilidades, é muito bom que elas sejam diretas, sem rodeio, sem encheção de linguiça. Eu já peguei vários currículos que não tinham fotos. A primeira impressão que eu tenho é, essa pessoa não tinha uma foto? Ou ela simplesmente ficou com preguiça de colocar? Essa pessoa faz o trabalho completo? Ou na própria apresentação ela já não está fazendo? Isso faz a pessoa que está analisando o seu currículo ter essa impressão de que você não completa as suas tarefas. Uma outra coisa muito importante no currículo, essa tem que ter coragem. Colocar seu Instagram, porque é onde você mostra quem você é de verdade. E não adianta fugir. O empresário que vai te contratar vai descobrir. Outra coisa muito importante, o seu endereço completo, porque muitas vezes o empresário analisa distância, tempo que você vai demorar para chegar no trabalho, o seu esforço quanto a isso. Isso é muito importante também. Agora, uma parte muito especial do currículo, é óbvio, são os seus estudos. É o seu currículo escolar. Coloque lá as coisas mais importantes. As que não são importantes não precisa colocar. Ninguém precisa saber onde você estudou, o ensino básico, o ensino fundamental. Nós estamos falando de um currículo profissional. As pessoas querem saber a sua escolaridade profissional. Que ano que você entrou na faculdade, quais são os cursos que você fez nesse período, dentro da faculdade e fora. Isso conta muito. Cursos extras, isso é fundamental. Isso mostra que você tem conhecimento, que você é uma pessoa interessada e que você está disposto a fazer mais. Eu sugiro o seguinte, é uma dica muito simples e legal que eu vi em alguns currículos. Coloque os cursos que você fez, AutoCAD, CorelDRAW, Project, e coloque embaixo, assim, depois do último que você fez, coloque, e mais que virão. É muito legal, porque isso a gente subentende que você ainda está querendo crescer. As habilidades pessoais, explore isso ao máximo. Pegue tudo que verdadeiramente você tem e transcreva isso de uma forma que seja fácil entender. Mas eu vou dar uma dica. Só fale o que realmente você foi fazer. Toda árvore precisa de uma raiz para sustentar. Assim como eu falei nos cursos, para a última linha você colocar um toque especial, nas suas habilidades pessoais vou dar outra dica. Coloque lá, estou aberto a aprender tudo. Isso muda toda a visão de novo. Pela segunda vez, dentro do mesmo currículo, você vai estar impactando alguém que está vendo currículos tradicionais. Vou dar uma outra dica sobre habilidades pessoais. É uma coisa que quase ninguém escreve, mas que é muito importante. E você tem que fazer esse compromisso. Coloque pontualidade com letras garrafais. Isso faz toda a diferença. Ninguém gosta de ficar esperando. O empresário que você foi buscar o emprego, o tempo dele é precioso. O tempo do ser humano é precioso. Isso é um grande diferencial. Por você estar pontuando ali no currículo, as pessoas já vão ver que você se preocupa com aquilo e essa autoridade vai ser dada automaticamente para você. Mas não esqueça, cumpra depois. Hoje em dia, todo empresário procura colaboradores multitarefas, porque a vida foi tendenciando a ser assim. Escreva isso lá, que você gosta de multitarefa, que você gosta de aprender outras habilidades. As oportunidades, a hora que aparecerem, vão vir diretamente para você. E essa parte vai te beneficiar e não ao empresário. Quando você começar a procurar um emprego e fizer esse currículo, faça uma simples coisa. Se inscreva num curso. Tem vários cursos gratuitos. E fale, estou cursando um curso agora. Isso vai te dar autoridade para mostrar que
Apesar de você já ter terminado a faculdade, você ainda continua estudando. A vida inteira nós vamos ter que estudar. Dentro das habilidades que todo engenheiro tem que ter, é óbvio, tem algumas coisas que são lineares. Você tem que saber. Anota aí. AutoCAD, o básico pelo menos, você tem que saber operar. Project, você tem que saber operar, porque você precisa entender de cronograma, pacote Office e Excel. Excel você tem que saber pelo menos em nível intermediário. Como eu já disse anteriormente, existem vários cursos gratuitos, YouTube ensina muito fácil. Hoje eu sou um especialista em Excel e eu sou autodidata. Aprendi com o professor YouTube. Faça isso também, isso vai te potencializar bastante. Com esse conjunto de habilidades nesses softwares que eu acabei de dizer, você vai ter uma cesta de produtos que vai te dar autoridade para você fazer qualquer serviço dentro de uma construtora ou de um escritório de engenharia. E todas essas habilidades que eu falei são básicas, não precisa nada profundo. Você não precisa saber fazer um projeto no AutoCAD, você precisa apenas saber coletar informações. Agora, se durante a faculdade ou o seu período pós-faculdade você desenvolveu uma habilidade mais profunda em algum desses assuntos, faça uma descrição maior sobre isso. Conte lá quais trabalhos você fez mais importantes dedicado àquilo e mostre também as habilidades que você tem relacionadas àquilo, caso você tenha essa autoridade. Fora isso, relacione os cursos e quando você chegar nesse curso que você tem habilidade maior, você descreve as suas habilidades pessoais naquele curso. E isso vai mostrar para ele que você realmente entende. Ninguém vai buscar assuntos detalhados para colocar num currículo. Mas veja bem, lembre-se do que eu estou falando desde o começo. Só escreva o que você realmente sabe e se coloque à prova. Uma outra coisa muito legal no currículo, se você puder colocar, dependendo das suas programações, eu gosto muito e muitas vezes eu contrato a pessoa na hora, por uma simples frase que eu já vi em alguns currículos. A frase é: me coloco à disposição para um teste prático. Isso encanta o empregador, porque ele está vendo que você sabe, você está se colocando à prova. As dúvidas somem na hora. Porque uma coisa que acontece muitas vezes é currículo escrito, execução negativa. Muitas pessoas mentem no currículo. Não faça isso. Isso não se sustenta. Você vai ficar no emprego durante um mês. Busque fazer um currículo verdadeiro e se encaixe aonde você sabe. Se você estiver buscando um emprego maior do que suas habilidades pedem, você tem que se preparar antes. Existem algumas vagas que pedem portfólio. Calma, se você não tem experiência para ter um portfólio, não se preocupe. Coloque no seu currículo apenas o que você sabe. A pessoa que está analisando o seu currículo, ela sabe que você não tem um portfólio e não adianta inventar. Capriche na descrição de suas habilidades que você já tem. Se você fizer tudo isso que eu falei, nós vamos passar por uma próxima fase que você vai ser chamado para uma entrevista. Preste atenção. Você vai ter que se preocupar com algumas coisas. Primeira coisa é a apresentação. Como o próprio ditado diz, só há uma chance de causar a boa primeira impressão. Capriche no seu look. E não estou falando nada de caro, não é para investir em roupas caras, sapatos caros. Seja você mesmo, mas capriche. Vários analistas de RH notam e fazem uma leitura de como você vai na entrevista. Seu sapato está limpo, sua meia está esticada, ou você está sem meia. Várias pessoas olham isso. Cuidado e preste atenção. A entrevista é um momento muito importante. Outra dica da hora da entrevista: chegue antes. Quem chega no horário já está atrasado. Outra dica: tenha paciência. Muitos empregadores fazem o teste sem você saber para ver se você tem paciência. Muitas vezes eu já vi empresas fazendo o teste de deixar a pessoa esperando 1 ou 2 horas para ver se a pessoa tem paciência. Pois muitas vezes você vai ser direcionado para atender clientes que você vai ter que ficar esperando. Então talvez essa seja a sua primeira habilidade. E eu já vi muitas pessoas não tendo essa habilidade e indo embora. Caso você fique nervoso na hora, fale isso para o entrevistador. Isso vai mostrar o quão importante esse emprego é para você. Porque se não fosse relevante, você não estaria nervoso. É um ponto positivo. Mas, se você conseguir ficar calmo, isso também gera uma autoridade de domínio de conteúdo.
Quando você chegar para a entrevista, observe o ambiente. Se o ambiente é mais descontraído ou se ele é mais sério e haja conforme o ambiente, pelo menos nesse primeiro momento. Isso não vai te definir, mas vai ajudar você a se encaixar ali naquele momento. Se o ambiente for mais descontraído, lembra daquela piadinha inocente? Talvez vai rolar uma risada. Se o ambiente for mais formal, esteja preparado para descrever o seu currículo sem ler. Isso tem que estar na sua cabeça. E uma dica que eu dou: pegue todas as frases impactantes e esteja com ela no gatilho para dizer junto com a pessoa que vai ler no mesmo momento. Eu estou disposto a aprender. Eu estou disposto a cursar. Eu estou cursando e eu estou aprendendo. Muitas vezes a gente não consegue controlar o nervosismo na hora da entrevista. Vou dar uma dica simples, eu uso isso ainda até hoje. Peça uma água ou um café, suas mãos vão estar ocupadas. Porque muitas empresas falam em leitura corporal, para entender se você está mentindo, para entender se você está nervoso. Uma pergunta que formalmente fazem é: me conte um pouco sobre você. Isso você tem que estar na sua cabeça, com um discurso já decorado, pronto e inteligente. É óbvio que isso não tem uma receita. Você tem que falar quem verdadeiramente você é e mostrar suas habilidades. Outro assunto que é muito abordado em entrevistas é o relacionamento interpessoal. Isso é uma vantagem que você pode colocar antes das pessoas perguntarem. Mas como que eu faço isso se eu nunca trabalhei? É muito simples. Na faculdade, na escola, você foi líder de um trabalho? Fale isso. Esteja preparado para falar algumas coisas técnicas, porque você é um técnico. E isso vai ser perguntado. Você não é só um gestor de obras, você é um técnico que tem que entender das coisas. Uma coisa que é bem comum, e você tem que estar com isso na cabeça, seja a sua resposta sim ou não. Você está disponível para viagem? Isso tem que estar na ponta da sua língua, não gagueje. Você está disposto a trabalhar fora do horário? Final de semana? Como você enfrenta adversidades? Tudo isso você tem que estar na ponta da língua. Uma pergunta clássica, muito clássica é: aonde você se vê daqui 5 anos? Essa pergunta em entrevista é clássica. O que eu acho que você tem que responder é: eu me vejo alguns degraus acima, ajudando a empresa ainda mais. Uma vez eu fiz uma entrevista e o meu entrevistado fez uma pergunta que eu adorei. A primeira pergunta foi: o que vocês esperam de mim? E a segunda pergunta foi: o que eu posso fazer para crescer nessa empresa? Ele nem tinha conquistado o emprego ainda e já estava demonstrando potencial de crescimento. É óbvio, ele trabalha comigo hoje. Uma coisa muito importante para você se decidir é qual área da engenharia você vai seguir. E não digo para você fazer isso nos mínimos detalhes. O que eu estou falando é: você vai querer trabalhar em obra ou escritório. Isso vai determinar a vaga que você está buscando. Se você é uma pessoa com um perfil mais de trabalhar no escritório, que você vai fazer acompanhamento de cronograma, planilhas, apoios de projeto, você tem que deixar isso bem claro, porque muitas vezes a vaga que vai surgir é para você acompanhar uma obra. Aí você precisa ter o perfil para isso, você precisa ficar em pé na obra, como nós dizemos, o bota suja. E isso é uma paixão. Escolha bem essa divisão e foque os seus currículos para isso. Deixe bem claro isso. Muitas vezes o anúncio da vaga é genérico, mas se você deixar isso claro, o próprio recrutador já vai direcionar. Isso é uma dica pessoal minha. Pessoalmente, eu gosto de desafios. Eu já trabalhei em escritório, já trabalhei em obras, trabalhei em todas as áreas. Isso me ajudou a desenvolver minhas habilidades que eu tenho hoje. Mas é pessoal. Se você está certo de que você quer uma linha de escritório ou você quer uma linha de obra, se posicione. As vagas existem. O mercado é carente. Não se preocupe com isso. Nesse vídeo falamos sobre posicionamento, confecção do seu currículo e entrevistas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e comente aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Obrigado.